Estou aqui com o meu dentista, Dr. Adalberto Fidalgo, que você pode encontrar nas minhas mídias sociais verificadas. Eu estou aqui com o esteticista, meu querido Wilson Mendes, especialista em harmonização facial, um dos primeiros de São Paulo, e você vai encontrar ele no contato aqui embaixo. Convido vocês agora a assistirem o filme e assistam até o final, porque durante o filme vocês receberão instruções bastante importantes. Ai, de novo não! De novo não! Eu criei um monstro! Eu criei um monstro! Eu lembro que o ano era 2011, eu estava na rede CNT e eu estava muito preocupado com muitos crimes de internet, né? E muitas mulheres morrendo, se matando por causa disso, sendo pressionadas, chantageadas. E eu lembro que eu recebi uma moça chamada Francine Felizardo. Ela tinha um projeto de lei, né, importantíssimo para acabar com esses crimes de internet, né? E eu lembro que na época eu trabalhava no programa com o deputado Arnaldo Faria de Sá, e ele se propôs, quando ele ouviu o projeto da Francine, ele se propôs a levar para Brasília e levou o projeto dela e acabou virando lei, né? Então eu acho super importante isso, né? Quando as pessoas, né, a população mesmo, né, se fica indignado com algumas coisas que estão acontecendo e pensam numa solução, como foi o caso da Francine Felizardo. Ela não ficou quieta, né, com as ameaças todas, né, que ela via ao redor dela, e resolveu criar um projeto de lei. Eu acho lindo isso, quando a população se move a seu favor, né? E aí tem um deputado, de repente, que se comove com a história, como foi o caso do Arnaldo Faria de Sá, saudoso, e aí leva para Brasília e faz um projeto de lei se tornar lei, né? Maravilha. Parabéns a Francine Felizardo, e o meu agradecimento, e eu acho que o agradecimento de todas as mulheres brasileiras, né? Maravilha. Beijos. Dignidade já. Francine, ela é especialista em crime de internet. Inclusive, ela queria aqui até aproveitar nosso programa, fazer uma denúncia. Eu tenho uma denúncia a fazer. Eu atendi a cantora Valquíria, ninguém reagiu da maneira que ela reagiu. O fato da cantora Valquíria Santos ter usurpado a minha lei também faz parte desse roteiro, juntamente com as pessoas que mentiram para o Brasil inteiro, né? Porque eu criei esse projeto de lei há cerca de 5 anos atrás, inclusive eu tenho os registros. Um dos maiores casos que me comoveu foi de uma jovem de 16 anos que ela se suicidou. Os pais eram militares, a Bruna. Ela se suicidou, se enforcou na garagem. No dia seguinte, os pais, ambos policiais, combinaram, após o velório, se suicidarem também. As leis que eu criei foram todas baseadas em mim, nos crimes de internet que eu sofri. Casos, no prazo de uma semana, período de uma semana, de 2 adolescentes que se mataram, tiraram a própria vida porque tiveram seus vídeos íntimos publicados na internet. Até quando isso vai continuar a acontecer? Nós estamos aqui com a Francine, que já sentiu isso na própria pele, mas graças a Deus ela sobreviveu. Vamos agora com o filho, vamos lá.
de jornalistas da nossa rede TV, dois casos no prazo aí de uma semana, período de uma semana, de duas adolescentes que se mataram, tiraram a própria vida porque tiveram seus vídeos íntimos publicados na internet. Até quando isso vai continuar acontecendo? Nós estamos aqui com a Francine, que já sentiu isso na própria pele, mas graças a Deus... Que situação, hein? Aqui já está todo mundo indignado. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Jorge Lordello, com a Francine, que é vítima de crime digital, e a Lauriette, que é deputada federal do Espírito Santo. Assim, o que eu quero saber é se existe lei, como que funciona essa lei, qual a punição. A Francine é vítima, como que você ficou sabendo que você é vítima? Porque é um crime tão cruel que quando você descobre que você é vítima, o crime já está rolando há um tempão, né? Daqui a pouquinho a Verena está posicionada para dar um recado para a gente já volta a conversar sobre isso. Verena. Francine, como é que você descobriu que você estava sendo vítima de crimes digital? O que aconteceu com você? Então, primeiramente, bom dia, Regina, bom dia a todo o público de casa. Foi no final de 2005 para 2006 e de lá para cá nunca parou. Eu havia acabado de terminar um relacionamento com meu ex-marido e eu havia encontrado um ex-namorado que após um término de quase 10 anos, ele se mudou para o mesmo apartamento onde morava minha família e passou também a todos os dias, a todos os finais de semana, almoçar no restaurante da minha família. Então foi inevitável esse reencontro. Ele me pediu o meu contato, eu deixei. E no dia seguinte surgiu o primeiro clone. Não era uma foto minha, porque eu não tinha nenhuma página em rede social. Logo a minha primeira página já foi um clone, que foi uma prostituta. Mas quem fez o clone foi esse seu ex-namorado que você reencontrou 10 anos depois. Ele reencontrou com você e já fez um clone, colocou foto de outra pessoa, essa morena ali, dizendo que era você. Não, nada disso. Foi de uma loira, mas... Mas a gente viu morena. Os dados eram os meus. Então, na verdade, me parece que o bilhete que ele pediu foi entregue para a Másia dele. E eles juntos fizeram esse perfil. Fizeram um perfil de prostituta, com o meu celular, o meu MSN. Você tá brincando, Francine? Isso, e eu passei a receber telefonemas assim de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Na época eu estava grávida, eu não sabia que estava grávida do meu ex-marido. Eu perdi o meu filho, tá até aqui o atestado de gravidez. Eu perdi em fevereiro de 2006, por conta disso. Então, o que aconteceu? Eu fiquei presa àquilo, aí eu conheci um hacker que queria muito me ajudar e eu acabei me envolvendo com ele. Eu acho que o meu erro foi me envolver com hackers, né? Porque eu me envolvi com um hacker para me livrar do outro e acabou. Esse daí também a gente tendo um relacionamento. Você sabia que ele era hacker? Sim, inclusive eu paguei para ele fazer um perfil meu. Eu também não sabia mexer com essas coisas de internet para ver se mudava um pouco, né, a minha imagem, porque fica daquele jeito lá que é aquela... Que a moça contou. Isso, daquele jeito. Uma vítima de crime de internet é assim, é como se picasse uma carta, jogasse de um alto de um prédio em questão de segundos, cada um tem um pedaço da história e aquele pedaço da história cada um cria e vira uma outra história. Ela usou uma expressão assim que eu falei, sentia, assim, é queimar uma pessoa viva. Sim. Aí eu pergunto para a Lauriette... É como se enterrasse uma pessoa viva, a verdade é essa. Pois é, eu pergunto para a Lauriette e para o Lordello, não tem nada a ser feito, não tem lei, pode fazer isso? Quem faz não é considerado criminoso? Como é que funciona? Na verdade, Lauriette? não existe uma lei ainda. Ana, eu criei um projeto de lei que coloca o Brasil à frente do mundo em questões de lei, que inclusive ia para votação nesse dia 18. Foi levado pelo deputado, posso falar o nome do deputado? Pode. Deputado Arnaldo Faria de Sá para Brasília. Mas as pessoas que já sofreram esse tipo de crime, mas você também teve a sua intimidade invadida, que teve, enfim, né, teve algum grande prejuízo moral, material, por causa das invasões dos hackers, que você também procure aí o político que você gosta, em quem você vota, em quem você confia, né? Mas confia mesmo, não naqueles picaretas que a gente conhece, né? E aí exija dele que patrocine também essa lei Francine Felizardo, para que ela venha a minimizar os crimes da internet no Brasil. A Francine, inclusive, me presenteou com o texto da lei. Quem é que focaliza o texto da lei? Gustavo. Está aqui o texto da
a lei, né, na minha mão. Eu vou ler, né, também eu vou ler exatamente o que diz a lei. Mas eu tenho um resumo, inclusive conversamos antes do programa começar, e sei que essa lei tem que ser aprovada para poder moralizar um pouquinho essa bagunça do nosso país. PL 5403/2001, Marco Civil da Internet. Senador Federal Luiz Estevão, Operação Lava Jato. Marco Civil da Internet. O que é isso, gente? É um projeto que está há bastante tempo em discussão. Teve audiência pública em tudo que é lugar do país, mas as pessoas até agora não entenderam o que é. É o seguinte, tem 3 pilares. Primeiro, neutralidade. O que quer dizer neutralidade? Neutralidade quer dizer que se você ver vídeo ou mandar e-mail, você paga a mesma coisa. É o que é agora. Isso estão tentando mudar e estão falando coisas para você que não é verdade. Estão dizendo que vai ficar mais barato e tal. Gente, não é verdade. Porque mais barato dizendo que só você tendo e-mail é mais barato? E daí? Hoje você tem tudo e é o mesmo preço? Que história é essa que é mais barato? Não é, é para cobrar mais. Então fique atento. Então, o Marco Civil da Internet tem esse pilar que é o da neutralidade, que é o que a gente apoia veementemente, porque a internet tem que ser livre e tem que ser do jeito que é hoje. Bom, a outra parte é a privacidade do usuário. Isso é inegociável. A gente quer privacidade do usuário. E depois, a liberdade de expressão. Esses 3 pilares, neutralidade, liberdade e privacidade, é isso que a gente quer no Marco Civil da Internet. E é por isso que você tem que se manifestar, é por isso que você tem que explicar, porque o que tem de coisa que não é verdade é muito grande. Existem outros interesses. Mas o nosso interesse é o interesse que a presidenta Dilma levou à ONU, é o interesse do povo brasileiro e é algo que o mundo inteiro está de olho. Marco Civil da Internet mais avançado que existe. E viva a internet livre! O Marco Civil é um projeto de lei que foi elaborado por um longo processo de consultas públicas, online e offline, para garantir direitos aos usuários de internet no Brasil. Mas agora que o texto chegou no Congresso Nacional, agentes com maior poder de influência, tais como os representantes das telecoms e da indústria de conteúdo, interessados apenas em seus negócios, têm pressionado para eliminar a garantia desses direitos, entre eles o de assegurar a neutralidade da rede. A neutralidade de rede é um princípio que garante... Que palhaçada é essa? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta quinta-feira, dia 28 de novembro, que os ataques de 8 de janeiro de 2023 evidenciaram a total falência da autorregulação das redes sociais e das Big Techs. Segundo ele, os atos de invasão e depredação das sedes dos 3 poderes foram amplamente organizados por meio dessas plataformas. Durante o julgamento do STF sobre a regulação das redes sociais e a aplicação do Marco Civil da Internet, Moraes destacou que as plataformas não tomaram medidas para remover vídeos e publicações feitas pelos próprios invasores enquanto os atos aconteciam. O ministro classificou o julgamento como o mais importante do ano
e ressaltou que os eventos de 8 de janeiro demonstram a instrumentalização das redes para fins ilícitos, com elementos de conivência das empresas. Ele citou o uso do termo Festa da Selma, codinome usado para planejar os ataques, como exemplo de como a mobilização foi facilitada pelas redes. O julgamento do STF pode estabelecer novos parâmetros para a responsabilidade das plataformas digitais no Brasil. Realmente a Francine estava certa. PL 6.370 e 5/2013. Lei Francine Felizardo. A Francine, na época, ela apresentou, eu creio que tenha sido para o Arnaldo Faria de Sá. Era jornalista, virou deputado, lembra? Faleceu, já é falecido. E ela apresentou um esboço de uma lei que seria o início ali que regularizaria a questão da internet no Brasil. E o Arnaldo apresentou lá na época, lá na Câmara dos Deputados, né? Inclusive queria que a lei tivesse o nome dela. Lei Francine Felizardo. Né? Isso é fato. Agora, vê bem, os trâmites do Congresso é complicado, porque ela está alegando, tá? Eu não tive acesso, mas ela está alegando que arquivaram esse primeiro projeto e depois fizeram um outro projeto, que é o mesmo, né? E foi aprovado, né? Agora, vê bem, nós como cidadão, quando encaminhamos alguma coisa para o Congresso, a gente encaminha a proposta, né? E cabe ao legislador ele dar andamento, e se ele entender que não é, ou deixa acabar, né? É o político que está. Excelências, eu não estou aqui a pedir clemência para o Coronel Azevedo. Eu não estou aqui pedindo favor pelo Coronel Azevedo. Eu não estou aqui sequer invocando indúbio pro réu, senhor presidente. Porque nós trouxemos a investigação e, na resposta à acusação, prova de inocência. Aquilo que a doutrina chama de prova diabólica. Nós temos um acusado preso, sem aparelho celular, impossibilitado de exercer a autodefesa e uma defesa eficaz, mas ainda assim, excelências, conseguimos demonstrar e provar que o relatório final da Polícia Federal é uma farsa. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República tentam induzir essa corte a erro. Erro! Quem é Francine Felizardo? Imagine ter sua vida toda devastada na internet. Informações falsas sobre você, divulgação de fotos pessoais, roubo de senhas. Tudo isso aconteceu com a Francine Felizardo, que se auto-intitula como a maior vítima de crimes virtuais do Brasil. São 7 anos de perseguição em rede. Eu passei por todos os tipos de crimes de internet existentes, como, por exemplo, uso indevido de imagem, difamação e calúnia, invasão de computador, invasão de senhas, clonagens, pornografia. Então, todo tipo de crimes existentes na internet eu passei. A vida de Francine virou de cabeça para baixo e hoje ela luta para que as leis sejam mais rígidas.
Eu espero que essa lei 84/99, que está desde 1999, que ao meu ver já está ultrapassada, sem antes mesmo ter sido aprovada, eu espero que seja aprovada com o meu nome, ou seja, Lei Francine Felizardo, lei da maior vítima de crimes de internet do Brasil. Para reunir essas histórias e ainda dar algumas dicas, Francine lançou o livro Além do Online. As pessoas, elas têm que ter cuidado ao se relacionar com outras pessoas. Relações por internet, gente, a internet é um mundo de ilusão, como eu costumo, na contracapa do meu livro, fala, você está entre a fronteira do real e o virtual. Eles acabaram com a minha vida. Eu fui a maior vítima de cyberbullying no Brasil. Eu quero justiça! Tudo começou no final de 2005 para 2006. No final do meu casamento, eu encontrei um ex-namorado na portaria do prédio da minha família e ele pediu o meu telefone e o meu endereço de e-mail. E no dia seguinte, surgiu um clone pornográfico com esse telefone e o endereço de e-mail que eu tinha deixado para ele no prédio. Os 3 ex-namorados eram hackers porque eu não sabia como lidar com a situação. Eu comecei a procurar pessoas que me ajudassem e foi onde eu acabei me envolvendo sentimentalmente com eles. Desde o começo eu tive certeza que sempre foram eles, meus ex-namorados, porque eram me passadas provas pela própria internet. O meu terceiro ex, ele chegou a me fotografar nua enquanto eu estava dormindo, na época que nós ainda estávamos juntos, postou na internet, fez vários vídeos, foi horrível. Todos foram feitos sem eu saber, eu não tive conhecimento de nada disso. Eu só tive conhecimento depois que eu entrei na internet e vi aquilo lá se espalhando pelo Brasil todo, as pessoas me ligando, os vizinhos comentando, a família... Enfim, foi assim que eu fiquei sabendo de tudo. Inclusive, eles chegaram até a me chantagear. Por diversas vezes, eles me procuraram através de fakes e fazendo propostas para que, se caso eu voltasse para eles tirariam ou parariam. Quando tudo começou em 2005 para 2006, eu tinha acabado de sair de um casamento relâmpago de 2 anos e eu estava grávida. Então eu inclusive tenho um atestado de gravidez e devido a tudo isso eu perdi o meu filho logo no primeiro mês. Acredito que em janeiro eu sofri um aborto por causa das consequências. Era o Brasil inteiro me ligando de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, vários DDDs, vários prefixos de toda a parte do Brasil. Minha vida virou um inferno. Inclusive eu gostaria até de mostrar, se eu puder mostrar as marcas aqui nas minhas costas. Nas minhas costas tem umas marcas escuras, se der pra ver, que é a marca do milagre, porque quando eu tentei suicídio, eu tentei me matar, a química do remédio saiu na minha pele e foi isso que me salvou. Então depois de eu quase ter morrido sem ter o apoio da minha família, hoje eu não quero mais a minha família. O meu pai, ele ficou doente e eu queria ter ficado com ele mais um tempo, eu queria inclusive ter cuidado dele, eu queria ficar ao lado dele. E eu me lembro que no hospital eu fui visitá-lo, ele fazia já um bom tempo que eu não ia para Itanhaém por causa disso. E ele falou: filha, mas você aqui, vai embora, eles vão saber que você está aqui, eles vão vir atrás de você. E eu falei: não, pai, não vai acontecer nada. E eu vou ficar aqui com o senhor, eu vou cuidar do senhor. Ele falou: não, filha, vai embora, papai tá bem. E quando tudo isso passar, você volta e você fica. Só que não passou. E naquela vez foi a última vez que eu vi o meu pai. Por causa deles, entendeu? Por causa de todo o inferno que eu passei com eles. E depois daquilo, meu pai morreu.
Francine descobriu da pior maneira que não há segurança para o registro do que acontece na intimidade. 3 ex-namorados divulgaram imagens da jovem nua na internet. Cada vez mais as câmeras dos celulares abastecem a internet com fotos e vídeos de nudez e sexo. E junto com a exposição, vem os problemas. Eu perdi os meus amigos, até hoje eu não falo com grande parte da minha família. Perdi o meu emprego, minha carreira. Boa noite, Francine, tudo bem? Boa noite, Luciana, tudo bom? Aqui está dizendo que todo você... o público aqui do Super Pop, todo o pessoal de Gata, um grande beijo. A maior vítima, como é que você pode ser a maior vítima no Brasil? Como é que isso, assim, chegou nesse título de maior vítima no Brasil? Luciana, são quase 8 anos de perseguição em rede, né? Onde 3 ex-namorados, juntamente com a atual de um deles, se uniram e juntos montaram uma quadrilha para me perseguir. E foi um pouco mais além da internet, não foi somente a internet, tá? Onde eu ia, parecia que acontecia o fenômeno poltergeist. O telefone não parava de tocar, não parava de chover e-mail na empresa. Inclusive hoje, na TV onde eu estou, o proprietário foi ameaçado de morte pela internet. Inclusive tem até um vídeo... Aqui também? Não, na TV onde eu trabalho. Entendi. Eu trabalho na TV Facebook, que é da Orkut TV. Inclusive, quero mandar um grande beijo para ele, que é o Petrúcio Melo. O meu amigo Quiberon também. Tá? Que medo isso. E ele foi ameaçado de morte através da internet por minha causa. Apresentar com Yasmin, eu quero dizer muito obrigado à escritora Francine Felizardo, que acaba de lançar o livro Você Está Conectado, a Lenda Online. Ela dedica esse livro com uma página ao Petrúcio Melo. Muito obrigado. Compre o livro que você vai conhecer um pouco da história do Petrúcio Melo no livro, Nos Crimes Virtuais. Eu fui massacrado também na internet, a exemplo de outras personalidades brasileiras no meio artístico. Obrigado, Francine. A Lenda Online. Obrigado, querido. Um aplauso para você. De crime. Eu passei por todo tipo de crime. Por isso que, baseado na minha história da primeira edição, foi criado um projeto de lei por tudo que eu passei, para o que aconteceu comigo não acontecesse com mais ninguém. E seu pai, por exemplo, os seus familiares, quando eles... Não, meus familiares, eu vou realmente, tá? Eu já entendi, acabou mesmo. Tá? Inclusive até agora a minha avó doente, minha mãe tem tentado entrar em contato com a minha avó e realmente a gente não consegue também. Então, realmente eu não tenho mais contato, tá? Eu já entendi isso. Então, os seus familiares? Isso. Por que não? Por causa de tudo que aconteceu, entendeu? Foi algo muito forte, algo muito pesado, algo muito triste. Mas o que os familiares tinham que te apoiar, não? Exatamente, é por isso que eu defendo tanto a vítima de crime de internet. Aulas da Lei Lucas Santos na Paraíba. No Rio Grande do Norte, uma tragédia serve de alerta para pais de crianças e adolescentes. Um menino de 16 anos foi encontrado morto em casa depois de sofrer ataques nas redes sociais. No vídeo que desencadeou uma onda de críticas, Lucas Santos, filho da cantora de forró Valquíria Santos, aparece com um amigo brincando. Pouco tempo depois da postagem, o adolescente, que tinha 16 anos, começou a receber muitas críticas e comentários maldosos a respeito da publicação. Pouco tempo depois, Lucas ainda voltou à rede social para se justificar a respeito da publicação. Eu só vim aqui para explicar direito o que aconteceu naquele vídeo com meu amigo. Nós dois somos apenas amigos e que somos héteros. Na manhã de ontem, Lucas foi encontrado morto dentro do próprio quarto. Como sempre, as pessoas destilando ódio na internet. Como sempre, as pessoas deixando comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida. Ele já tinha mostrado sinais, já tinha levado em psicólogo, já tinha conversado várias vezes com ele, mas foi só isso.
foi só uns comentários na internet, né? Nesse TikTok nojento que fez com que ele chegasse a esse ponto. Gente, tudo bom? Eu só vim aqui pra explicar direito o que aconteceu naquele vídeo com meu amigo. Provavelmente vai chegar na minha tia, sabe? Minha tia vai me dar um bufete tão grande. Eu não quero tomar esse bufete, entende? Avisando também que nós dois somos apenas amigos e que somos héteros. Isso foi no NS, no sábado, esse final de semana. A gente tava lá. Então eu tava gravando os vídeos do Instagram, porque eu tava com vontade, e do nada ele apareceu. Aí a gente começou a gravar uns vídeos juntos e tirando onda, sabe? Quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí eu fui e fiz esse vídeo, né? Tirando onda, eu mandei pra ele tirando onda, aí a gente mandou nos amigos tirando onda. Aí eu pensei, pô, por que eu não posto no TikTok e ganho umas 500 visualizações? Só que acabou que 500 visualizações pularam pra 1000, que pularam pra 10 mil, que pularam pra... Só o que veio na minha cabeça foi, isso é muito bom. Mas eu vou morrer, eu vou tomar uma chinelada, que eu vou desmaiar. Dando uma passada um pouco nas redes sociais, vendo alguns comentários, né? Eu vejo muita gente ainda falando, ele acabou fazendo isso porque ele tinha muito medo da tia, que a tia ia bater nele, gente. Ela repreendia mesmo. Ela repreendia muito mais que eu. Até porque eu sempre trabalhei fora cantando e ela tinha que ter aquele pulso firme com eles. Então, o Lucas tinha uma mania assim, de quando ele fazia alguma coisa, né, que ele já dizia, tia, vou botar uma armadura, viu? Porque eu já sei que a senhora vai me dar uma pisa. E as coisas que ela não aprovava, não foi o vídeo que ela não estava aprovando. Eram os comentários que a gente já sabia que ia ter. Bom, isso que ela falou, né, a vítima acaba sempre, infelizmente, sendo culpabilizada, né, nessas situações. Bota o microfone um pouco mais perto. Então, a vítima acaba sempre sendo culpabilizada, o que infelizmente ocorre, né? Eu sempre bato nessa tecla de que a vítima era vítima, a vítima nunca é culpada. Francine, ela é especialista em crime de internet. Inclusive, ela queria aqui até aproveitar nosso programa, fazer uma denúncia. Eu tenho uma denúncia a fazer. Eu atendi a cantora Valquíria. Ninguém reagiu da maneira que ela reagiu. O fato da cantora Valquíria Santos ter usurpado a minha lei também faz parte desse roteiro, juntamente com as pessoas que mentiram para o Brasil inteiro, né? Porque eu criei esse projeto de lei há cerca de 5 anos atrás, inclusive eu tenho os registros, eu trabalho muito com conscientização, né? Eu trabalho muito com conscientização. Então, um dos maiores casos que me comoveu foi de uma jovem de 16 anos que ela se suicidou, os pais eram militares, a Bruna. Ela se suicidou, se enforcou na garagem. No dia seguinte, os pais, ambos policiais, combinaram, após o velório, se suicidarem também. Então, tendo isso em vista, um dos, digamos assim,
uma das partes das aulas é justamente fazer com que a criança ou adolescente, ao praticar um crime de internet, ela não está praticando contra uma outra pessoa, ela está praticando contra uma família. Eu sofri praticamente todos os crimes de internet. As leis que eu criei foram todas baseadas em mim, nos crimes de internet que eu sofri. O site da cantora Valquíria, Santos foi invadido por hackers que publicaram uma mensagem assinada como Nós, Anonymous FF. O comunicado afirma que a morte de Lucas Santos não foi causada pela internet, mas sim pela falta de apoio familiar. A gente sabe que para aprovar-se leis não é tão fácil assim. Nós precisamos de 1% da população. Então, de acordo com a lei da Constituição de 1988, se houver 1% da população, então a lei ela é aprovada imediatamente, sem precisar passar pela Câmara de Deputados ou Senadores. Duas leis que já foram aprovadas pelo Congresso. Eu tenho provas de que eu criei, né? Eu tenho provas documentais. Tem duas coisas. Primeiro, a lei está sendo usada de forma errada. E segundo, não está acompanhando o avanço da tecnologia. As leis precisam, elas não servem para nada. Eu acho que tem que ter uma internet livre e com uma delegacia online, com hackers, diferente dos policiais que estão na rua, que trabalham ali à mão armada, mas que a arma desses hackers é justamente a inteligência deles, que eles muitas vezes criam sistemas, programas. Eu estava conversando nos bastidores que eles conseguiram, que nem o FBI conseguiu, que é derrubar parte da Dark Web, que é a Deep Web, né, que é a internet feita de camadas, como uma cebola, né? E nós estamos ali, o que a gente conhece é simplesmente a ponta do iceberg. Então, eles conseguiram derrubar cerca de 100 mil sites de pedofilia. Para você ver o potencial dessas pessoas. Então eu acho que essas pessoas recebendo denúncias em tempo real e trabalhando em conjunto com as bases policiais locais, por exemplo, eu cometo um crime contra você, eu posto uma foto sua. Se em questão de segundos for feita uma denúncia, essa denúncia, o hacker vai identificar o número de IP, porque eles têm esses programas, tem programa para isso. E já entra em contato com a delegacia local, pega em flagrante. Imediatamente, claro, o post vai ser apagado, né? Não vai dar nem tempo de viralizar. Se viralizar também todos vão ser apagados, porque já existe o monitoramento. Os Anônimos é um grupo muito poderoso, muito forte e mundial. Então, tá aqui no Brasil, tá nos Estados Unidos, é um só. O Grupo Anônimos é um grupo de hackers fortíssimo, que é mundial. No dia 29 de agosto de 2022, o Grupo Anonymous FF acessou o site do STF, deixando novamente uma mensagem aos ministros, afirmando que a internet não pode ser regulamentada apenas por uma lei brasileira, mas sim por uma lei global.
Diante do exposto, Francine Felizardo, figura de destaque na esfera digital brasileira, demonstrou resiliência e determinação ao enfrentar as adversidades. Vítima de crimes cibernéticos, ela não se intimidou, empenhando-se na criação de uma lei voltada à proteção de indivíduos contra tais delitos. Embora tenha sofrido perdas significativas, como a de seu filho, família e esposo, sua persistência foi notável. Francine Felizardo aproximou-se de movimentos e indivíduos anônimos, dedicando-se à causa e impulsionando a criação de uma legislação que efetivamente amparasse as vítimas de crimes virtuais. Ela questionou a eficácia do Marco Civil da Internet, descrevendo-o como uma lei que priorizava interesses comerciais das provedoras de telefonia e que, na prática, encontrava-se arquivada. Apesar das controvérsias e da atuação do sistema judiciário brasileiro, que ela considera passível de corrupção, o projeto de lei foi aprovado, levantando dúvidas sobre sua constitucionalidade e aplicação. Francine Felizardo também enfrentou oposição, incluindo a apropriação de seu trabalho por terceiros. Ademais, ela e seus colaboradores investigaram o caso da morte de Lucas Santos, desvinculando-o de questões cibernéticas e relacionando-o a dinâmicas familiares. Embora as autoridades policiais não tenham conduzido uma investigação aprofundada sobre o caso, Francine Felizardo persiste na luta por uma legislação global sobre a internet. Seu objetivo é que os conhecedores do mundo virtual, como hackers e anônimos, sejam reconhecidos como figuras centrais na justiça digital, devido ao seu profundo entendimento sobre o funcionamento da rede. Diante da atual conjuntura no Brasil, com questões como censura e atuação das autoridades, e considerando as preocupações sobre o sistema judiciário, conclamamos todos os cidadãos a se reunirem em manifestação. No dia 3 de agosto de 2025, reiteraremos a luta em defesa dos nossos direitos. Não nos silenciaremos. Toda a população brasileira, unida em um só propósito, lutará pela liberdade, pelos nossos direitos e pelo futuro do país. Evitaremos que o Brasil adote um regime contrário aos nossos valores. Convocamos a todos a se juntarem a nós nas ruas, pois juntos seremos mais fortes.